Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, está no ar mais um CRC-SP Debate. No programa de hoje, vamos falar sobre dois assuntos que geram algumas dúvidas e questionamentos: imposto de renda pessoa física e redução fiscal. Todos os anos, entre os meses de março e abril, os cidadãos brasileiros ou estrangeiros residentes devem declarar o imposto de renda. Quem discute esse assunto conosco é Gildo Freire de Araújo, presidente do CRC-SP e empresário contábil, Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos, conselheiro do CRC-SP e empresário contábil, e Antônio Carlos Bordim, árbitro e perito judicial e também empresário da contabilidade. E para começar o nosso debate, Gildo, quais são as novidades que o declarante vai enfrentar agora em 2016 e o que essas novidades vão impactar aí na declaração? Perfeito. Já não temos tantas novidades, mas cabe destacar uma pequena mudança que houve na informação que você passava a respeito do cônjuge, que hoje você simplesmente responde uma questão, uma pergunta se possui cônjuge ou não, e aí o fisco já tem as informações necessárias. Uma outra é o cuidado com relação às despesas dedutíveis, principalmente na área médica, porque você precisa ter a comprovação para essa dedução. Os médicos estão obrigados à entrega de uma declaração onde eles vão informar o CPF de quem é a pessoa que utilizou o atendimento médico. Então, é uma vinculação que a Receita Federal faz e que busca justamente inibir que as pessoas utilizem despesas indedutíveis, né, que não teriam o devido gasto efetivo com despesa médica. Então, é um cuidado que as pessoas devem tomar para evitar aí qualquer tipo de glosa ou depois cair na malha fina. Tá. Aproveitando esse âmbito de novidade, queria ver com o Bordim em relação à declaração do Banco Central. O que é essa declaração, Bordim? Esta declaração do Banco Central é muito importante. Comenta-se que ela veio com a queda das Torres Gêmeas em Nova York. A caça de quê? A caça da evasão de divisas, sonegação fiscal, crimes tributários. Então, esta declaração, por vezes, o pessoal esquece. O vencimento dela é 5 de abril. Então, o que se faz nessa declaração? Todo aquele residente no Brasil, que seja brasileiro ou seja estrangeiro, deverá apresentar ao Banco Central quaisquer bens que ele possua no exterior acima de 100 mil dólares. Dívidas não são declaradas. E, claro, essa declaração tem um intercâmbio muito forte com a Receita Federal. Portanto, isso também pode eventualmente cair na malha fina. Precisa-se tomar cuidado que a multa gerada nesta declaração pela falta de entrega ou algum erro proposital vai gerar uma multa entre R$25 mil a R$250 mil. Bem, bastante grande. Bem significativa. Significativo. Né? Aproveitando, a gente falando um pouquinho sobre essas novidades de 2016, falando um pouco de e-financeiras. Uhum. Bom, a e-financeira ela veio a partir de dezembro de 2015, até eu gostaria depois que o contador Sebastião completasse, ela veio substituindo a DIMOF. A DIMOF controlava toda a área financeira dos contribuintes, ou seja, é uma obrigação acessória que as instituições financeiras enviavam à Receita Federal. Agora também estão obrigadas a fazer esta e-financeiras as seguradoras, os planos de previdência e as entidades médicas. Portanto, é o leão por toda a parte do mundo, né? Não deixa o contribuinte em paz. Só complementando, voltando um pouquinho na questão do Gildo, uma grande novidade também que teve, que eu falo, as novidades estão tendo mais na parte de forma do que de essência, é mais para controle da Receita Federal do Brasil. Uma mudança importante que teve é quando tinha final de espólio, a declaração de ajuste. Quando você fazia errado, imagine que houve transitado de julgado, você tem aí os prazos para entregar. Se foi até janeiro e fevereiro, entrega no abril do mesmo exercício. Se ocorrer de março até dezembro, entrega no exercício subsequente. E era muito comum as pessoas entregar uma declaração de uma forma errada, e o trânsito de julgado ocorreu naquele ano, entregavam
normal, uma declaração de ajuste. E aí não tinha como modificar isso, tinha que fazer um processo da Receita Federal do Brasil. E isso acabou a partir de 2016 do exercício. Então a declaração de imposto de renda você vai poder alternar ela como fazer retificadora de uma ajuste anual com uma de espólio ou vice-versa. Okay? Muito importante essa alteração que houve. Aproveitando que você está esclarecendo algumas coisas, Sebastião, tem alguma mudança em relação ao incentivo fiscal para o empregado doméstico? Olha, mudança não tem, mas continua e foi pela Lei 13.097, foi prorrogado até o exercício 2019, período base de 2018, que o empregador doméstico ele pode abater até 12% de um salário mínimo. Tem umas contas, tem que tomar alguns cuidados, mas o valor limite máximo que você pode abater é R$ 1.182,40. E ele não é realmente uma despesa de dedução. Ele é um incentivo fiscal, porque ele vai direto no imposto a pagar ou restituir, e lá se diminui automaticamente o valor até R$ 1.182,40. Muito interessante. Sobre a e-financeira, vale lembrar também, não é, a todos os contribuintes, às nossas queridas contadoras e contadores, que hoje a Receita Federal tem, no mínimo, 12 obrigações acessórias que dedam o contribuinte por todos os lados. Então tem a DEMED, que é a respeito dos médicos, tem a DOI, que é do cartório, a DIMOF pela e-financeira, a DECRED dos cartões de crédito, portanto não escapa. Então máximo cuidado ao entregar a sua declaração, né? Confira, revise e depois entrega na certeza que está corretamente preenchida. Aproveitando que você falou sobre essa preocupação com a fiscalização, tem algumas novidades em relação ao uso das redes sociais que a Receita tem usado. Fala um pouquinho. Na realidade, essas novidades são agora, 2016, faz mais ou menos uma semana que foi publicado, que a Receita Federal está visando muito as redes sociais, ou seja, atrás dos sinais exteriores de riqueza. Então, aquele iate lindo, aqueles jantares maravilhosos, não é? Ela pode fazer o confronto à origem e aplicação de recursos, que é a maior arma que a Receita tem. Então, ela está realmente em cima de tudo isso, visando tudo isso. Que, claro, vai começar a descobrir. Viu, Bordim, só uma observação. Por favor. Talvez não seja um ato legislativo isso daí, mas assim, talvez é um critério que a Receita vai tentar buscar se não há nenhum desvio, alguma coisa de sonegação. Então, talvez seja mais um aporte de informação que eles vão buscar nas redes sociais, mas não está previsto na legislação que vão fazer isso. É um sistema mais operacional e um critério interno da Receita Federal do Brasil. Vamos usar isso como referência, né? Até para identificar possíveis desvios. Porque a Receita Federal hoje ela tem um nível de informação excelente, né? Em termos de obrigações acessórias que são cumpridas por todos os contribuintes das mais diversas origens, visando justamente fechar que o contribuinte tenha e demonstre origem de aplicações de recursos que ele tenha para o gasto que ele possui de patrimônio pessoal. Então, isso está muito bem amarrado. Eu acredito que o fisco, cada vez mais, ele tem todas as ferramentas que necessário for para que ele faça efetivamente o acompanhamento do contribuinte e não tem muito mais o que você omitir. Tanto é que em breve, não sei, aí a sua declaração ela já vem parcialmente preenchida. Futuramente ela virá pronta, você só confirma e finaliza, né? Então, o fisco hoje tem um nível de informação muito grande a respeito do contribuinte. Talvez, né, Gildo, que se comenta que é uma das mais bem informatizadas do mundo, a Receita Federal. Não pega quando não quer pegar. Até porque tem uma facilidade muito grande hoje, quem faz uso do eCPF, você acaba importando todas as informações que as fontes externas informaram para a Receita Federal. Então você só vai conferir e ver se concorda com aquilo, mas geralmente vem a declaração, lá, quando o Gildo falou que ela vem pronta nesse sentido. As informações estão exatamente iguais que estão na Receita Federal, você simplesmente importa a Receita Federal. É uma coisa muito interessante e isso, voltando até nas despesas médicas que o Bordim e o Gildo tinham comentado, é importante dizer que nós tivemos mais de 600 mil declarações em malha em 2014. E com o advento dessa obrigatoriedade dos médicos, que ainda não tinham controle, que tinham as DEMED, que eram para as clínicas, basicamente o objetivo foi diminuir essas declarações em malha. Provavelmente em 2015, 2016 vai cair bastante, porque todo cruzamento que não era feito até então, a partir de 2015, está sendo feito entre médicos, pessoas físicas e o paciente. Que se tenha a justiça social, né? Porque uma vez que a Receita Federal tenha todos esses controles, que efetivamente eles possam utilizar disso para comparar patrimônio, sinais de riqueza,
né, que hoje a gente sabe muito bem que existe no país e que precisam ser monitorados, e o fisco precisa atuar fortemente. E que não fique apenas ao contribuinte que procura ter tudo certinho, regrado, ainda tem que ser monitorado, que isso seja abrangente, que a gente tenha uma justiça no Brasil, que é muito necessária e importante. Bordim, em relação à origem e às aplicações de recursos? Bom, eu como contador tenho uma visão que esta, pode ser que eu me engane muito, é a maior arma da Receita Federal, nisto que o Gildo acabou de dizer muito bem, não é? Então o que acontece? É aritmético. Os meus rendimentos tributáveis, não tributáveis, exclusivos da fonte, somados, foram suficientes para o meu gasto? Foram suficientes para a minha compra de bens? Foram suficientes para as minhas viagens? Bom, qual é esse resultado? Supondo, deu positivo. Então, ok, depende, o sinal exterior de riqueza, etc. Tal. Mas se esse resultado der negativo, algo houve. Ou eu esqueci de lançar algo, ou, claro, soneguei algo. Né? Então, fica claro, esta origem e aplicação de recursos, eu acho que nós, contadoras e contadores, temos que, após fechar a declaração do nosso cliente, com certeza a primeira coisa que devemos fazer é esse cálculo, para ver se aquilo está positivo. Bom, qual seria a consequência deste valor dar negativo? A Receita Federal pode entender, como eu disse há pouco, sonegação de receita e não convidar para você para nada, simplesmente já tributar aquele valor negativo. Contrário a alguns países do mundo que tem um certo percentual para você viver. Na minha experiência como profissional de contabilidade há mais de 30 anos, eu nunca vi quando dá o empate. Recebi tanto, 20, gastei 20, deu 0, eu não vi a Receita Federal, não sei, Sebastião Gildo, se viu alguma tributação em cima, perguntando qual foi o seu nível de vida. Ainda não vi isso, mas negativo é problema. Estamos caminhando para isso, né? Porque o nível de informação e de controle vai ser bastante efetivo. Aí, só em cima dessa linha, tem que tomar, o importante que a gente temos que falar aí, é o fluxo de caixa mensal. Porque não só, como o Bordim fez uma conta aritmética, mas temos que tomar cuidado também para manter o patrimônio dele, quanto que ele precisa por mês. Entendeu? Porque se você tem um patrimônio de 1 milhão, você precisa de tanto. Se tem 5 milhões, você precisa de outro. Muito bem colocado, porque normalmente se fecha só no final do ano. Muito bem explicado pelo Você Sebastião. tem as despesas naturais, né? Claro. Tanto tributárias mesmo, porque tem os impostos que você paga, então perfeito. Tudo isso entra na conta. Né? Vamos agora a um breve intervalo, voltamos já. Você está ligado na TV CRC-SP. O CRC Debate está de volta para falar sobre imposto de renda pessoa física e renúncia fiscal. Voltando aqui para o Gildo. Gildo, fala um pouquinho sobre a destinação do incentivo fiscal. Então, existe um incentivo fiscal que permite que o contribuinte, de maneira legal, possa destinar parte do imposto devido para ações sociais. Então, temos do esporte, audiovisual, um que normalmente é mais conhecido, que é o programa da criança e adolescente, tem também agora do idoso. Então, ele pode fazer de parte do imposto devido, não significa que ele tenha que colocar algum recurso a mais, mas simplesmente fazer uma destinação do que ele deve ao fisco. E aí, ele, nesses planos de incentivo, ele precisa ver cada um especificamente como é, mas esse da criança e do adolescente, ele tem, no decorrer do ano, como nós estamos falando de 2015, fazer a destinação desse valor, que pode chegar na somatória de todos os incentivos a 6%. Então, ele pode destinar parte desse imposto devido para alguma das instituições que são com projetos cadastrados nos fundos municipais. Quem não conseguiu fazer isso no decorrer do ano, ele tem a opção, agora na época da declaração até o prazo de entrega, de destinar também uma parte, só que aí fica limitado a um percentual menor, que é 3%. Sempre observando isso, já no programa mesmo, ele vai verificar a limitação dos 6% de imposto devido. Então, ele pode destinar ainda esse ano, se couber dentro dos valores, até 3%, e aí somente para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria com um projeto específico aí para o jovem, né, para criança e adolescente. Mas é importante porque o contribuinte gosta de participar da sociedade, ele quer interagir, e é uma maneira legal dele fazer essa destinação. Não tem nenhum impedimento, é perfeitamente possível fazer, desde que cumprindo aí as regras quanto à limitação, a entidade credenciada, fundo municipal registrado, tem alguns critérios que é de segurança. Posso fazer só um pequeno complemento do Gildo? Nós temos que fazer o desencaixe, talvez, não sei se ficou muito claro,
Imagine que eu tenho que fazer quero doar R$3.000 para o Fundo da Criança e do Adolescente. Eu tenho que desembolsar esse valor e depois eu preciso saber quanto que eu tenho na declaração de renda, aquilo que eu posso compensar, ou 3% ou 6%. Então existe um desembolso pelo contribuinte no primeiro momento. Depois, aí que ele pode destinar parte daquela renúncia do governo federal para essas entidades, que é feito diretamente no site dele, todas aquelas normas que têm que serem cumpridas. Tá? Como é sobre o valor do imposto devido, então o que ele vai fazer é uma antecipação quanto em fazendo agora, até o prazo de entrega, para a entidade específica. Se ele fez no decorrer do ano, ele também antecipou esse valor, o que vai permitir que ele reduza agora o imposto devido. Né? Então, quer dizer, não significa que ele pôs a mão no bolso, ele só simplesmente pegou o que ele teria que pagar de imposto, que aliás poderia ser até parcelado, e fazer uma destinação direta para uma entidade. Assim ele evita que esse recurso vá para o fisco para depois voltar para o Estado, para o município ou até mesmo para a União, dependendo da escolha que ele fez. E na restituição, em caso de restituição, esse valor destinado também vai ser adicionado agora, quando ele for receber a restituição, o valor que ele fez a destinação. Aproveitando esse gancho, em relação à atividade rural, Bordim, como proceder e quais são os prejuízos que isso pode causar numa declaração? Ok. Os agropecuaristas, também nós contadores, temos que ter muita atenção com relação aos prejuízos fiscais da atividade rural. Exemplificando, aquele agropecuarista, por exemplo, que tem uma criação de gado, de boi. O boi, o bezerro não nasce e já é vendido. Então, ele vai criando, vai indo, até negociar esse gado lá na frente. O que ocorre? Eu tenho custo entre todos esses anos. Então, ele tem que ter muito cuidado e fazendo esse somatório, apresentando na declaração de atividade rural todos esses prejuízos, porque quando dá venda deste gado lá na frente, ele vai poder compensar todo esse prejuízo fiscal que ele acumulou. É muito importante que ele acompanhe todas as etapas Isso, o controle disto, né? Nós já encontramos clientes dizendo o seguinte, não, é 20 mil, é 30 mil, não, vá somando tudo isso que você vai ter um grande benefício lá na frente. E também não podemos esquecer na área agropecuária que na declaração de bens nós temos que lançar somente a terra nua. O demais é todo em despesa. Então, tem um anexo da atividade rural onde a gente complementa todos esses valores. Isso é muito importante. É a terra nua que se lança na declaração de bens. Sebastião, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ganhos de capital. Esse é um assunto muito importante porque isso ocorre muito durante o ano. As pessoas vendem um bem e acham que não tem que pagar tributo, ele tem que apurar o ganho de capital. Então isso ocorre muito quando nós chegamos para receber os impostos de renda, principalmente quando não são clientes, né, que ocorre isso, porque os clientes a gente já orienta isso. Então toda vez que vende um bem do seu patrimônio, ele é obrigado a preencher o GCAP. O GCAP é ganho de capital, é um outro programinha da Receita Federal do Brasil, onde você faz o preenchimento e ali tem toda já a parte de correção não é de correção, ele tem as deduções pela Lei 11.196. Ele deduz ali todo o ganho, ele tem uma redução do ganho. E muitas vezes ele esquece de fazer isso e quando chega no final acho que tem que pagar o imposto em abril. E às vezes falta um pouco de informação também. Às vezes falta informação, mas e às vezes também falta de interesse também em muitas coisas. Então quando ele apura esse ganho de capital, ele tem que pagar 15% até o mês subsequente se ele for receber à vista. Se for receber parcelado, vai pagando proporcionalmente esse valor. Agora, tem os casos também que ele pode ficar isento desse pagamento desse tributo. Tem o caso do imóvel até R$440 mil, se tiver um único imóvel, tem que tomar os cuidados, um único imóvel, e os benefícios da Lei 11.196, que ele vende o imóvel e compra outro imóvel ou outros imóveis dentro de 180 dias. Isso é o cuidado que está sendo fiscalizado agora, que às vezes o contribuinte já usou do benefício de 440 mil e também já usou o benefício da Lei 11.196, que é os 180 dias. E faz ou 2 ou 3 operações se beneficiando dessa isenção. E agora a fiscalização está pegando isso e está autuando os contribuintes. Inclusive, com relação a esse prazo dos 6 meses, 180 dias, na verdade, eu vi alguma manifestação do fisco esclarecendo qual data deve ser considerada. Né? Até questões até de recursos que ficam apreendidos por algum motivo legal, mas o que se considera é a data efetiva da venda, né, para considerar os 180 dias, não somente quando você tiver o recurso na mão, enfim, então tem que tomar cuidado. E este bem comprado não pode ser garagem, box e alguma fazenda, atividade rural. Isto está excluso, né? Inclusive tem uma novidade para 2016, que acabamos de ver na imprensa, que chama-se Operação Nômade,
que a Receita Federal diz estar eventualmente preparada para quase 34 milhões de autuação nesse sentido em que o Sebastião explicou. Bordim, aproveitando, a gente está falando muito de novidades em 2016, tem uma novidade que é a FATCA. No que consiste essa? Isto foi um acordo intergovernamental entre Brasil e Estados Unidos, também para coibir a evasão de divisas. Isto vale para Brasil e Estados Unidos. Então, o que acontece? Por exemplo, a Receita Federal Brasileira, via este acordo intergovernamental, deverá avisar, comunicar aos Estados Unidos aqueles americanos que têm transações no Brasil e que operam no Brasil. E o verso também é verdadeiro. Os Estados Unidos informará a Receita Federal Brasileira aqueles brasileiros que estão lá e que também fazem transações financeiras, imobiliárias, etc. Então, é cada vez o cerco se fechando mais. Esta é a FATCA. Só uma observação, voltando ainda no imóvel, quando a gente fala que vende o imóvel para comprar dentro de 180 dias outros, é literalmente desembolsar o valor da venda. Porque às vezes a pessoa chega nos 179 dias, ele vai lá e compra o imóvel. Ele comprou o imóvel realmente, mas ele financiou, aí já não tem esse benefício. As pessoas fazem muita confusão. Tem uma normativa 599 que realmente ela esclarece tudo isso daí. Tem que ser gasto no outro imóvel 100% do produto da venda do primeiro. É a destinação efetiva do valor que ele recebeu quando da venda de um imóvel. Então ele tem esse cuidado que deve ser observado. E posso comprar mais de um imóvel? Posso comprar mais de um imóvel. Então, este benefício me dá o direito de utilizar esse valor, como o Sebastião disse. Posso comprar 2, 3, 4 dentro daquele valor. Imóvel residencial. Isso, perfeito. Você pode me perguntar, mas se ele não usar isso daí, usar 50%, vai pagar o tributo de 50% proporcional. O detalhe é que já fica vencido, né? É bem lembrado. Você tenha já vencido porque é 30 dias, quer dizer, até o último dia útil do mês seguinte, o vencimento. Bordinho, acho que é muito interessante a gente falar um pouquinho também sobre o PGBL. Certo. São planos de previdência privada, não é? O PGBL, atenção contribuinte e contador, P de pato. Toda aplicação que eu fizer no PGBL, eu devo lançar isto em pagamentos efetuados, não da declaração de bens. Eu vou lançar este PGBL em pagamentos efetuados para ter uma dedução de até 12% dos rendimentos tributáveis. E eu lanço naquele ano um pagamento de 100 mil do PGBL. Nos próximos anos, no segundo, no terceiro, no quarto, eu não faço mais nada. Eu não tenho que lançar esse valor na declaração de bens. Insisto, ele só será lançado lá sempre quando eu for resgatá-lo. E quando eu resgatá-lo, ele tem uma tributação de 15% de fonte. E após, na declaração, eu completo toda a tributação. Então é P de pato. Ele dá direito, é uma dedução do imposto de renda. Lembrando, inclusive, Bordim, que os bancos incentivam muito isso. Procura o contribuinte para que ele faça aí o seu planejamento financeiro na expectativa de redução do imposto devido na declaração, por exemplo, 2015. O cuidado que ele tem que ter é que ele está colocando ali um recurso que ele já pagou imposto. Claro, naturalmente, perfeito. ele já pagou para poder ter lembrado. aquela origem. Então, ele usa ali de um incentivo para reduzir, que a redução não é integral, né? Está limitado a 12%, mas aí quando ele resgata aquilo, vai ocorrer novamente toda a tributação sobre o capital dele, coisa que ele já pagou quando ele obteve de diversas origens. Então, é um cuidado, porque às vezes você pensa no benefício agora, mas depois você vai ter aí um prejuízo fiscal que deve ser considerado. É importante, porque nós encontramos sempre contribuintes lançando o PGBL na declaração de bens. Não se pode lançar. Esse é exatamente todo o PGBL. Eu gostaria de passar a palavra para o Sebastião para falar do VGBL. O VGBL ele tem as mesmas características, só que a forma de tributação é bem diferente. Quando você faz um aporte no VGBL, esse aporte, que é valor nominal, você tem que levar a declaração de bens, se até 31 de dezembro você mantinha essa aplicação, é valor nominal, não é valor corrigido, é o valor exatamente nominal que foi aplicado. E o resgate, vai ficar na declaração de bens, até possivelmente você fizer um resgate. A partir do momento que o contribuinte fizer um resgate, a tributação será só sobre os juros acrescidos desse valor, não é sobre o principal, como diz o Bordim, sobre o PGBL. O VGBL é contrário. Então, essa confusão que o Bordim falou, isso acontece muito. Coloca a declaração de bens, quando ele coloca o PVGBL na declaração de bens, ele está sendo prejudicado, que primeiro que não pode, está errado, teria que retificar isso. Mas voltando no VGBL, essa é a grande característica. É muito comum, quando o Gildo lançou, que os bancos vendem muito isso, e às vezes o banco vende num afã de tentar ajudar, mas às vezes precisa de um conhecimento um pouquinho a mais.
como que é a figura desse contribuinte? Ele tem rendimento muito tributado ou tem rendimento isento não tributado, que é lucros que ele distribui? Então, eles precisam conhecer a vida do aplicador para ver qual o melhor para ele, se é um VGBL ou um PGBL. Tá? Existe uma maneira genérica, né, deles fazerem essa venda, porque acham são que negócios, tudo igual, né? tudo abate no imposto de renda, e não é bem verdade. O que difere um do outro é justamente a dedução ou não dedução. É patrimônio ou não é patrimônio? Agora, essa dedução, ela, pelo PGBL, ele tem esse cuidado aí, porque no resgate você vai ser penalizado. E também, complementando o que o Sebastião disse, o contribuinte tem que tomar o cuidado no VGBL. Por exemplo, em 31/12/2000, eu apliquei R$100 mil no VGBL. Ao final de 31/12/2000, que eu vou fazer a declaração, eu já tive juros e apliquei mais 10. Então, eu estava com 100, eu tenho que somar os 10 e não somar os juros. Então, é 110 lá. Então, os juros eu não somo, porque, como eles bem lembraram, foi tributado. Então, até os bancos estão fazendo confusão nisso. Até extratos, informe de rendimentos, a gente recebe com o valor total. Tem que tirar os juros fora. Não é um assunto que fica tão claro. Não é um Que é um rendimento tributável, né? Bom, quero agradecer a presença de todos vocês, desejo sucesso a todos vocês aí nesses meses que são meses mais trabalhosos, né, para a equipe de contabilidade. O CRC-SP Debate de hoje termina aqui. Fique por dentro de tudo que é notícia no setor contábil com a programação da TV CRC-SP acessando crcsp.org.br. Curta também a nossa página no Facebook, CRC-SP Oficial. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP, a TV da contabilidade na internet.